Hoje, dia 15 de março de 2013, a redemocratização no Brasil completa 30 anos. Na data, houve a posse dos primeiros governadores de estado eleitos por processo de voto direto depois da ditadura militar. Para comemorar a data, nós vamos voltar ao passado para relembrar os bastidores da ditadura do regime militar e o movimento pelas diretas já. O processo de redemocratização do Brasil começou no governo do general João Batista Figueiredo, que presidiu o Brasil entre 1979 e 1985. Nesse período, acusados ou condenados por crimes políticos receberam anistia, mas o país ainda sentia os reflexos da linha mais dura dos governos militares que antecederam Figueiredo. Foi um período de perseguições a políticos e jornalistas. Messias Pontes foi o último diretor do jornal Mutirão, periódico cearense de resistência à ditadura militar, que circulou entre 1977 e 1982. Um jornal alternativo, para dar um jornal de oposição, que era uma opção para o cearense, porque aqui você só tinha os jornais oficiais, que eram censurados e apoiavam a ditadura. O movimento Diretas já marcou o período. Mas a proposta de emenda constitucional Dante de Oliveira foi rejeitada em votação no Congresso, frustrando a sociedade que desejava escolher os governantes pelo voto direto. Foi constituído um colégio eleitoral para eleger o sucessor de Figueiredo, um civil. O processo dividiu políticos e provocou rompimentos. O economista Gonzaga Mota, eleito governador do Ceará em 1982, foi o primeiro político de expressão dentro do PDS a romper com o governo do general Figueiredo, também apoiado pelo PDS. O governador Gonzaga Mota, juntamente com dissidentes do partido dele e do PMDB, resolveram apoiar no colégio eleitoral a candidatura de Tancredo Neves, do PMDB, que disputou com Paulo Maluf, que perdeu, Paulo Maluf, do PDS. A partir dessa atitude do governador do Ceará, outros políticos brasileiros seguiram o mesmo caminho. Gonzaga Mota foi um dos integrantes do grupo que fundou a Aliança Democrática, união dos dissidentes do PDS com o PMDB, para apoiar Tancredo. O ex-governador cearense afirma que depois que rompeu com o general Figueiredo, pagou alto preço pela decisão. A retaliação política foi muito grande, por parte do ministro da Fazenda, né? E realmente aquilo me trouxe momentos de muita dificuldade. A população ficou contente da minha opção política pelo Tancredo contra o Maluf. O atual presidente do Memorial da Assembleia Legislativa, Osmar Diógenes, cumpriu 4 mandatos como deputado estadual. Ele foi um dos parlamentares cearenses que vivenciaram o período do processo de redemocratização. Foi um momento de muita participação política e eu acredito que a história está registrando isso ainda, porque só temos 30 anos, é um fato ainda recente, mas eu tenho a dizer que foi um momento também de muitas dificuldades. No dia 15 de janeiro de 1985, o governador de Minas Gerais, Tancredo Neves, foi eleito presidente pelo colégio eleitoral, derrotando Paulo Maluf. Mas Tancredo morreu antes de assumir. O vice, José Sarney, assumiu a presidência no dia 15 de março de 1985. Mas a redemocratização só foi completa mesmo com a promulgação da Constituição Federal em outubro de 1988. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Muda, Brasil! Para o cientista político Mário César Salles, o processo foi um momento histórico para a política brasileira.
foi um movimento, a redemocratização foi um movimento partidário. Quer dizer, os partidos políticos participaram, os grandes partidos, mas a sociedade civil organizada como um todo é que, na realidade, levou esse movimento, né? Esse período foi um período muito rico e eu acho que foi o período mais rico da nossa história. Se instalava no Brasil a ditadura militar, o chamado regime militar, que começou com a deposição do presidente João Goulart. De 1964 a 1985, o Brasil viveu a égide dos governos militares e passamos por momentos duros de repressão política forte, inclusive, principalmente depois do famigerado Ato Institucional número 5, o AI-5, que foi baixado em 1968 e que tolheu a liberdade artística, a liberdade de expressão, a própria liberdade individual do cidadão brasileiro. As pessoas poderiam ser buscadas, localizadas e levadas em suas casas a qualquer hora do dia ou da noite, sem mandado judicial, enfim. Instalou-se no Brasil um período de terror. E para marcar os 49 anos do golpe militar de 64, que instaurou no Brasil a democracia e interrompeu o nosso processo democrático, nós só voltaríamos a retomar a democracia depois da Constituinte de 1988, um grupo cearense, Aparecidos Políticos, está realizando uma semana, é a questão denominando de Semana do Golpe Militar. E uma série de eventos vão acontecer a partir desta segunda-feira, dia 1º. E eles trouxeram aqui, para esses eventos, um grupo argentino de arte engajada, que também faz um trabalho de arte visual, de manifestação artística, que denuncia também os crimes da ditadura militar lá da Argentina. Os argentinos também sofreram, como os chilenos, enfim, vários países do chamado Cone Sul, que também vivenciaram uma ditadura militar, a ditadura dos militares que tomaram, né, o poder no Chile com a derrubada do Salvador Allende, na Argentina com a derrubada de Juan Domingo Perón, enfim, a ditadura do Rafael Videla, enfim, de grandes generais que também governaram a Argentina. E esse grupo é o grupo Arte Calejeiro, que está aqui no Ceará participando dos eventos da Semana do Golpe Militar, que vai até o próximo dia 6. E a gente vai conversar sobre estes assuntos a partir de agora no Questão de Ordem. Eu estou recebendo aqui o Alexandre Mourão, está aqui no programa. Ele é psicólogo e é do grupo Aparecidos Políticos. Inclusive eu estou colocando aí o site para que vocês possam buscar mais detalhes deste grupo, uma perspectiva coordenada aqui pelo Alexandre, que se articula inclusive com a Associação Anistia 6468, que também tem uma atividade aqui no Ceará. No Brasil nós estamos vivenciando um momento em que a Comissão da Verdade foi instalada, se discute inclusive a punição para os culpados pelas torturas, embora exista no Brasil uma lei da anistia, que anistiou torturado, quem foi torturado, quem era torturador, todo mundo entrou no mesmo caldeirão da lei da anistia de 1979. E aqui também no programa eu estou recebendo a Lorena Bossi, ela é artista visual, é do grupo Arte Calejeiro, ela é argentina e inclusive está trazendo aqui até um livro e durante o programa vocês vão acompanhar algumas manifestações do grupo Arte Calejeiro que veio participar dos debates da Semana do Golpe Militar que começou hoje, aliás, às 3 da tarde, lá no auditório da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará e vai até o dia 6, não é, com uma série de eventos
aqui em Fortaleza. E eu queria cumprimentar meus convidados. Alexandre, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Prazer tê-la aqui. Tudo bem, Lorena? Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda ao nosso programa. Alexandre, e o que é essa semana? Eu queria que você falasse um pouco da semana, o que é este grupo Aparecidos Políticos que você coordena, por que você trouxe e convidou as nossas amigas argentinas, que algo em comum tem entre o grupo Aparecidos Políticos e o grupo Arte Calejeiro, que é arte de rua, né? Isso. Que, como se diz em espanhol. Bom, eu queria que você explicasse ao nosso público telespectador por que essa semana, qual é o objetivo dela. Tá certo. Boa noite, Boa noite, espectador. Bem, nós somos um grupo chamado Aparecidos Políticos, um grupo formado por artistas visuais que tem feito intervenções na cidade há 2, 3 anos na temática do direito à memória, justiça e verdade, né? Nós fazemos intervenções no espaço urbano, espaço público, no sentido de questionar por que alguns espaços carregam o nome de torturadores ou ditadores, né? Temos exemplos de locais, avenidas que têm nome de Castelo Branco, temos o Mausoléu Castelo Branco, temos locais, creches com o nome do presidente Médici, que foram os piores repressores da ditadura militar. Então esse grupo tem feito algumas intervenções urbanas, ações de rebativo nesses locais, de crítica, colando imagem também do rosto. Espaços públicos. Desaparecidos políticos. Tem a Praça 31 de Março. Isso, que inclusive agora foi revogado o nome, né? Já não tem mais esse nome. Mas permanece em alguns locais, né? A gente acredita que permanecer esses nomes... o golpe foi no dia 1º de abril, não foi? Isso. No dia 31 de março. Que no caso é hoje. Já tem uma imprecisão histórica da própria data. Exatamente, que é o dia da mentira também, né? Inclusive, por isso que foi antecipado. Por isso que foi antecipado. E a gente acredita que ter esses nomes, né, nesses locais é uma forma de manter a memória, né? No caso, manter a memória e também a prática de tortura, a prática de autoritarismo, né? Então esse grupo nosso grupo Aparecidos Políticos faz essas ações através da arte, de questionar esse espaço, né? De criar um dissenso em torno do que está estabelecido, né? De que esse período acabou, que não se deve mais falar nisso, que é uma página virada, que é isso que o pensamento conservador tenta colocar, né? Então a gente está trazendo para cá esse grupo argentino, que é o grupo de arte Calejeiro, um grupo que inspirou a gente a fazer nosso trabalho, né? Já é um grupo que tem muita experiência, de 15 anos, e sabemos que os hermanos são pessoas que têm uma prática mais firme em relação a isso, né? Eles já levaram para a prisão ditadores, né, como o Videla, e aqui no Brasil nós estamos ainda engateando, né? A Comissão da Verdade ainda está caminhando ainda a passos lentos. A própria presidente Dilma pediu que a Comissão da Verdade desse mais resultados, não tem dado, né? Então a gente está trazendo aqui elas para cá, a Lorena e a Amanda Bossi, para fazerem uma troca de experiências, né, através de um edital público que foi contemplado pela Secretaria de Cultura, para fazer mesas de debate, fazer oficinas, para explicar um pouco como é que é o processo lá na Argentina, para explicar o que elas fazem por aqui também, né? Então a ideia é um pouco essa, de realizar esse intercâmbio para mostrar também como é que foi a experiência argentina, para a gente trazer as possibilidades de atuação aqui na experiência brasileira, né? Obviamente cada um tem sua particularidade, mas a gente acredita que assim como o golpe foi generalizado, acreditamos que também a resistência e a luta e a memória e a luta pela verdade também podem ser globalizadas, podem ser também nacionalizadas, enfim. Então a intenção de trazer o grupo de arte Calejeiro para cá é para criar esse intercâmbio e vai estar aberto para toda a comunidade, para todo mundo. Vai acontecer. Vocês se articularam com o grupo das meninas aí há muito tempo, porque o grupo delas é mais antigo, né? Tem 16 anos. Isso. E o de vocês é um grupo de 3 anos para cá. Exatamente. Então, quer dizer, já houve essa articulação, vocês já se articularam. Isso. A articulação surgiu antes, através da internet, né? A gente via fotos, ações delas também pela internet. Foram um dos principais grupos que fizeram os chamados scratches, que ficaram bem conhecidos na Argentina, que a gente foi fazer só no ano passado aqui em Fortaleza. Os scratches são ações de denúncia dos torturadores, né? Se apontam locais que os torturadores vivem, e que muitos deles, depois que foi instalada a ditadura militar na Argentina, estavam vivendo cômodo, assim, estavam nas suas casas tranquilamente. Aí esse grupo ia lá para tirar o sossego deles. Exatamente. E mostrar, aqui tem um torturador. Aliás, isso aconteceu no Rio de Janeiro. Aconteceu no Rio também, aqui em Fortaleza também. No caso também Fortaleza. Existe uma frase que se fala assim, se não há justiça, há escrache. A escrache popular. Então a ideia de que a população, a sociedade civil se aproprie disso, né? de trazer esse debate para as ruas, conversar com os vizinhos, apontar onde é que vivem esses torturadores. Então esses escraches tem um pouco disso. Aqui em Fortaleza também realizamos, no caso foi na casa do José Armando Costa, no centro de advocacia dele, que foi um cara que foi conivente com crime de ditadura militar, de tortura também, foi denunciado por organização de direitos humanos. E também ocorreu em todo o Brasil. E a gente está começando agora, né? Os escraches lá, ou então esculachos, lá na Argentina já tem há muito tempo, né? E esse grupo aqui, o grupo de arte Calejeiro, foi um dos precursores, junto a outros grupos como os IROS também, etc. Grupos que fizeram essas ações de denúncia
desses torturadores, né? Porque se acredita que com a instalação da ditadura militar, depois que se termina, esses crimes não só de tortura, como também de assassinato, de desaparecimento, não prescrevem. São coisas que ainda estão lá, pessoas estão desaparecidas há mais de vários anos, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, como você falou, a lei da anistia ela foi escrita, foi feita com 2 terços de parlamentares biônicos, né? 2 terços de parlamentares pertencentes à própria ditadura militar, né? Então, como é que você quer criar uma lei que seja baseada nisso? Então, a gente tenta fazer um pouco isso, esse trabalho, é um grupo de arte. Nós estamos num país onde o crime de homicídio prescreve, né? Quer dizer, é um absurdo, mas quer dizer, se você matar alguém e conseguir se livrar 20 anos da justiça, você está livre no Brasil. É impressionante isso. Essa cultura da impunidade, a cultura da impunidade, por exemplo, que a né? Argentina, eles estão mais avançados do que nós aqui, porque eles lá conseguiram, inclusive, colocar um general atrás das garras. Isso, exatamente. O Brasil não pode fazer isso, porque a lei da anistia foi recepcionada pelo Supremo Tribunal Federal, que considera ela constitucional. E quando você vê um próprio membro do Supremo Tribunal Federal falando que a ditadura foi um mal necessário, né? E isso é um grave... Como é que pode uma pessoa com uma posição de autoridade dar um tipo de defender declaração que dessa? se mate a democracia Isso. sob qualquer pretexto. Né? Exatamente, isso é muito arriscado. A gente tem visto uma série de complicações nesse campo, né? E as práticas que remontam à ditadura militar ainda permanecem, né? A Polícia de São Paulo, por exemplo, tem um brasão que coloca a referência ao 64, né? Até hoje, vocês vê setores militares comemorando o golpe militar. E enquanto a comandante em chefe do Estado Brasileiro das Forças Armadas, que é a presidente Dilma, proibiu de se fazer comemoração em golpe militar. Lá no Rio de Janeiro teve agora, por exemplo. Então você vê alguns setores. Claro, existem militares que foram contra também, é bom colocar isso. Tá? Mas você vê que ainda tem essa questão de chamar o golpe de revolução, né? Como é que pode se acontecer isso? Então a ideia desse projeto que a gente está trazendo no Grupo de Arte Carreira é para fazer esse intercâmbio, né? De falar como são as experiências, trocar ideias e tal. Legal. E a Lorena Bossi, tudo bem, Lorena? Tudo bem? Sí, todo bien. O Grupo Arte Callejeiro começou por quê? Como é que vocês começaram a trabalhar na Argentina? Há 15 anos? 15 años, 16 ya. Ahora en abril cumplimos 16 años de trabajo. Agora em abril, 16 anos? En abril. Nosotras comenzamos trabajando en la calle como un espacio de protesta también, de denuncia de muchos temas, entre ellos los scratches. Buscando verdad, memoria y justicia, juntándonos con organismos de derechos humanos y trabajando conjuntamente contra las leyes de impunidad que se dieron en los 90. Que também teve lá na Argentina leis que protegeram sí. O pessoal da ditadura. Claro, nosotros entendemos el golpe, y ya se reconoce hoy, como un golpe cívico-militar, en donde tanto parte de la sociedad civil, como grandes empresas, latifundios, participou. Muito parecido com o Brasil, claro. Né? Que a classe média, até a Igreja Católica, que depois rompeu, mas deu apoio ao início do golpe. Lá na Argentina também, interessante. Claro, en toda Latinoamérica, digamos, existió lo que se llama Plan Cóndor, que ahora en Argentina está empezando los juicios por el Plan Cóndor. Operación Cóndor. Claro, la Operación Cóndor era el plan sistemático para toda Latinoamérica de las dictaduras, tanto Brasil como Argentina, como Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay. Eran miembros de ese Plan Cóndor, en donde tenían archivos, ¿no? de financiamento, inclusive, claro, dos Estados Unidos, sí, por la CIA, por la CIA. La CIA desclasificó en el año 98 los primeros datos sobre el Plan Cóndor. Y bueno, nosotras ahora, después de tantos años, que empezamos a trabajar más con el tema de la denuncia, de denunciar, de visibilizar, de escrachar, ¿no? Como decía recién, a los genocidas que estaban libres. Ahora estamos en un periodo de justicia en nuestro país, después de mucha lucha. No solo fue algo desde el Estado, sino que también los organismos de derechos humanos estuvieron detrás y están detrás de esos juicios, y gracias a ellos es que se sigue adelante con eso. Y importante, porque eso construye ciudadanía y construye una ética ciudadana hacia el futuro. No es solo revisar los crímenes del pasado para generar justicia en relación al pasado, sino es posicionarse para ver el futuro desde otro lugar. Não é só fazer assim, uma vingança contra... Não é uma vingança. Construir uma nova visão de sociedade, baseada no respeito aos direitos humanos. Relacionada con los derechos humanos, que mire hacia lo que fueron los crímenes de lesa humanidad, por qué se dieron esos crímenes, también que se repare
a las víctimas, pero también una reparación social hacia las clases sociales que vivieron el golpe económicamente, ¿no? E poder instalar outro sistema econômico mais justo. Ô Lorena, quando vocês começaram lá o Arte Callejeiro, há 15 anos, né? 16. 16. Quem era o presidente lá? Qual era o governo lá da gente? Menem. Era o Menem. Era Menem. Menem já era democrático, né? Sim, democrático. Era peronista, né? Sí, pero... Populista. No muy populista, digamos, él fue el que hizo los indultos. Las leyes de impunidad. Ele tentou fazer os indultos, sim. Él hizo los indultos. Y con eso toda la cúpula, ¿no? de los militares quedaron libres, que eran los únicos que todavía estaban con cárcel domiciliaria. Ahora tienen cárcel común. En muchas provincias se están llevando los juicios a cabo, no solo, como dije recién, a los represores, sino también a las empresas, otros que fueron parte cívica de ese golpe. Sí. Y es una reparación histórica para la Argentina. Na Argentina houve uma comissão assim de verdade, como aqui no Brasil também foi criada. Sí, en el 85 hubo una y después, digamos, ahora están los juicios en donde están los querellantes y la gente los organismos de derechos humanos también y los abogados de los movimientos de derechos humanos que son los que impulsaron desde un primer momento los juicios. Quando vocês surgiram, que segmentos da sociedade vocês conseguiram apoio? A imprensa, por exemplo, apoiou? Nosotras, a igreja, enfim, algum segmento? Nosotros en un principio nos juntamos con el grupo Hijos de desaparecidos, y empezamos a trabajar con ellos dentro de los scratches, todo lo que era la imagen dentro las universidades o medio... Sí, las universidades también, había otros grupos también de arte o grupos murgas, gente que participaba. Músicos, artistas. Artistas dentro de los scratches y bueno, y de a poco fuimos construyendo símbolos gráficos que estuvieron en la calle mucho tiempo y que fueron parte de esos scratches. Y de alguna manera denunciando y también tratando de concientizar a los ciudadanos, nunca desde la violencia, siempre desde la fiesta, desde la alegría. Otra cosa novedosa en relación a lo que fueron las madres y las abuelas, ¿no? Es que esos scratches o esas marchas de los 24 de marzo, el día en que se conmemora el golpe en Argentina. 24 de marzo. Claro, se empezaron a hacer desde otro lugar, más motivados por la alegría, por la búsqueda de la verdad, pero con cierta, no con dolor y venganza, ¿no? Sino con essa alegria e essa visão de futuro. Lorena, tem um movimento que ficou muito forte na Argentina, na época da ditadura, né, Alexandre, que é as Mães de Maio, né? Da praça que... O Chico Buarque aqui no Brasil fez uma música que tem a ver com filhos que estão jogados no mar, desaparecidos, etc, etc. Bueno, as Mães de Maio, aquele movimento, ele se acabou? No, las Madres de Plaza de Mayo siguen muy presentes. Ahora en Argentina todos los que fueron centros clandestinos de tortura son espacios de memoria. Las madres como organismo están participando de esos espacios activamente, a pesar de que son mayores. Tanto las abuelas de Plaza de Mayo, que hicieron un trabajo impresionante en relación a la búsqueda de los nietos, los niños apropiados por la dictadura, porque no solo se llevaban a los desaparecidos, sino que también secuestraban esos niños, o había niños que nacían en cautiverio en los mismos centros clandestinos y se los daban a militares que no podían tener hijos o los daban en adopción. Y ya hay 108 chicos que tienen mi edad, que están restituidos y saben su propia identidad, y para nosotros es re importante como sociedad que eso ocurra. Agora, Lorena, você tem alguma experiência pessoal com a questão da ditadura? Algum familiar seu? Não tem. Tenemos. Tua família não chegou, não foi. O que te move não é uma questão pessoal familiar, é uma questão de cidadania. De ciudadanía. Quizás a través de empezar a trabajar en los scratches nos dimos cuenta que teníamos una prima segunda, una prima de mi mamá,
que era montonera y fue desaparecida. montonera, Sí, pero nosotras uma no prima lo da sua sabíamos. mãe. Sí, Que pero ela é uma das desaparecidas. desaparecida, sí. Na Argentina, vocês estimam em quantos o número de pessoas que foram mortas desaparecidas? 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000. 30.000. Foi bem mais que no Brasil, né? Quer dizer, embora a gente não pese se a ditadura foi maior ou foi Claro. pior pelo número, número de pessoas, mas o Sim. número da Argentina e do Chile impressiona. 30 Sí. mil pessoas. En Chile se calculan 9.000 y en Argentina 30.000. 30 mil, um negócio realmente. 30.000. Y no solo desaparecidos durante la última dictadura, sino también chicos apropiados, que eso fue otra parte más cruel de la dictadura, ¿no? El llevarse a los... Pois é, eles pegavam as crianças, as crianças e tiravam das famílias, né? No, o sea, detenían a los desaparecidos y después, cuando la madre daba luz en cautiverio, le sacaban el niño y lo llevaban a otra familia y a ella la mataban. Terrível isso. Sim. Terrível. Quer dizer, eles levavam a criança, matavam e a criança ia ser criada por outra. Con otro nombre, de manera totalmente ilegal. Absurda, totalmente. Verdade. Muito bem, Alexandre, eu vou pedir aqui um intervalo, a gente vai já falar deste evento que começa hoje, eu queria que você desse detalhe aqui. E a Lorena trouxe aqui um livro, né, Lorena? Sim, deixa eu mostrar aqui. livro. Este livro é o livro de vocês. GAC é Grupo Ati Callejeiro, Pensamentos, Práticas e Ações. Me fala un poco de este libro. Él registra... Es un registro de nuestro trabajo a lo largo de 10 años, porque lo hicimos en el año 2009, y en ese registro está nuestro trabajo relacionado con la memoria, pero también otro tipo de trabajos que nosotras tenemos relacionados con lo social, con movimientos desocupados. En el 2001, en la crisis que sufrió Argentina, muy fuerte con las manifestaciones del 2001 y todos los muertos que hubo por la represión policial, y todos los trabajos que realiza el grupo desde acciones performáticas hasta intervenciones gráficas. Aqui é um ato que houve num cemitério lá? No. Esto es en la calle, en la Rúa. El 2001 hubo la represión cuando fue... Houve uma repressão em 2001. Del 2001 con la crisis económica de Argentina del 2001, cuando hicieron estado de sitio, la gente salió a la calle y muchos fueron reprimidos por la policía. Y esto es en el centro de la ciudad de Buenos Aires, todavía están estas placas que conmemoran, homenajean. No centro de Buenos Aires, vocês homenagearam as pessoas que foram vítimas da repressão. De represión del 2001. Quem era o presidente de 2001? El de la Rúa, que tuvo que salir en helicóptero, no sé si recuerdan. ¿Se acuerdan? Ele saiu literalmente. Sí. Muito bem. Después de eso vinieron una serie de... Essa aqui é a manifestação, ¿no? Esa es la manifestación de las víctimas del 19 y 20 de diciembre del 2001. Ok. Este livro, vocês trouxeram para vender aqui no evento? Não. No, trajimos para regalar, para... Mas vocês têm um site, vocês lá. Tenemos un site y el libro está en PDF, se lo pueden bajar del site, está entero. Lo único en español. Qual é o site? Se puede imprimir todo. Qual é o site lá? Grupo de artecallejeiro.blogspot. Sim, .blogspot. A gente vai botar aqui, inclusive, aí, deixa eu ver aqui o endereço. Porque é um blog. É um blog, né? Ok. A gente vai colocar aí no vídeo para que as pessoas possam, e ele está em PDF, que as pessoas podem livro. Baixar as fotos, tudo. Todo o conteúdo. Eu estou aqui com a Lorena Bossi, que é do movimento Arte Callejeiro, né? E o Alexandre Mourão, que é do grupo Aparecidos Políticos, porque esta semana, a propósito dos 49 anos do golpe militar de 64 no Brasil, está sendo feita uma reflexão sobre a questão das torturas, dos desaparecidos políticos, da impunidade que ainda graça como resultado dos regimes totalitários, ditatoriais que foram implantados na região da América do Sul, naqueles idos. Começou em 64 aqui no Brasil, na Argentina foi em 73, teve o do Salvador Allende no Chile também foi em 73, o golpe militar que terminou com a invasão do Palácio La Moneda e a consequentemente destituição do governo democrático do presidente Salvador Allende.
eram governos democráticos que foram derrubados por grupos militares naquela situação política, apoiados pela Casa Branca, direto de Washington. Aliás, está havendo tem um material aí, o Alexandre e Lorena, um filme que está sendo lançado essa semana em cinemas do Rio e em São Paulo, focado na participação direta do embaixador americano no Brasil no golpe militar de 64. O dia que durou 21 anos. O dia que durou 21 anos. Esse filme ainda não chegou aqui em Fortaleza, deverá chegar. É um filme muito interessante que mostra a participação direta do governo do presidente Kennedy, não é, nos atos que culminaram com todo o preparativo pela deposição do presidente Goulart e, consequentemente, o golpe militar de 64 no Brasil. Vou fazer um rápido intervalo. O Questão de Ordem volta já. Atenção, senhores passageiros do voo 737 com destino. Não deixe nada atrapalhar as férias da família fora do Brasil. O CNJ simplificou o embarque de crianças e adolescentes para o exterior. Fique atento. Além de passagens e documentos, é necessária a autorização autenticada em cartório. Para viagem internacional, menores de 18 anos precisam da autorização dos pais em 2 vias. O pai ou mãe que não viajar com o filho deve autorizar o embarque por escrito. Criança ou adolescente desacompanhado dos pais precisa ter a autorização com a assinatura dos dois. Acesse o site www.cnj.jus.br/viagem ao exterior. E boa viagem! CNJ, compromisso com você. Não ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixe o meu coração a mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixe o meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo: eu te amo. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos. Seja um doador de vidas. Voltamos com o programa Questão de Ordem. Hoje estamos falando de história. Estamos conhecendo um pouco, não é, da história do golpe militar de 64. Há 49 anos, né, num 1º de abril de 1964, se instalava, não é, o regime militar no Brasil, quando era declarado vaga a presidência da República. O presidente João Goulart deixava o país pelo Uruguai e seguia para o exílio que não teve conclusão para ele, porque o presidente João Goulart terminou sendo morto em 1976 no Uruguai, onde estava exilado. Aliás, o Alexandre e Lorena, há uma discussão muito séria sobre as circunstâncias da morte do presidente João Goulart, que ele podia ter sido envenenado como parte, né, da Operação Condor, que vitimou vários líderes, não é, que estavam se contrapondo aos regimes militares. No Brasil, aliás, tem a história que envolve o Juscelino, num livro, inclusive, do Carlos Heitor Coni. Aquele acidente é considerado suspeito. A morte do João Goulart, que tinha um problema cardíaco, que tomava um remédio que, segundo informações de um cara que está preso aqui no presídio federal, foi trocado por um outro que o envenenou, e do próprio Carlos Lacerda, que também, embora tenha apoiado o golpe militar, ele rompeu e estava articulando a chamada Frente Ampla, sim, com o Juscelino e com o Jango, não é, uma resistência da sociedade civil brasileira contra o golpe militar, isso em 1975. E culminou, e as mortes, elas aconteceram exatamente nesse período. Como também mataram um líder uruguaio, foi argentino, em Washington, numa explosão de um carro. Enfim, há uma série de acontecimentos nesse período que ainda carecem das devidas explicações. E eu estou aqui com o Alexandre Mourão, que é do Grupo Aparecidos Políticos, não é? E você pode saber mais detalhes nesse endereço aqui. E a Lorena Bossi, ela é argentina, ela é artista visual e é do grupo Arte Calejeiro, que você pode pegar detalhes nesse endereço aí, no blogspot, grupocalejeiro.com.br. É BR, não é? Não. É AR. Né?
É porque botaram aqui BR, eu corrigi aqui, porque é a R, né? Porque é a Argentina. E você pode, inclusive, baixar este livro aqui que a gente mostrou no bloco passado e pegar detalhes dele, as fotos, enfim, toda a movimentação. Mas, Alexandre, e a semana? A semana começou hoje, hoje à tarde já houve o lançamento do dossiê Ditaduras, não é? Que dossiê é esse? Na verdade vai ocorrer ainda, né? É lançamento às 3 horas da tarde, ocorreu? Já ocorreu, às 3 horas, né? Na Faculdade de Direito da UFC, que é a revista Ameríndia, que é uma revista que de acadêmicos, de história, que estão fazendo esse lançamento de materiais que versam sobre a ditadura militar em todo o continente. Né? Em toda a América Latina. Isso, toda a América Latina, como também é um ato pela instalação da Comissão da Verdade da UFC e da UES. Né? É um ato que vai ser na Faculdade de Direito. E também essa programação... Foi agora às 3 da tarde de hoje, dia 1º. Aí amanhã, dia 2... Amanhã vai ter a atividade de recepção dos calouros do UFC também, às 2 horas. Ah, sim. Porque o semestre da UFC começou hoje. Isso, exatamente. Aí, quer dizer, a atividade de recepção dos calouros vai ser também em cima dessa temática. Em cima dessa temática, né? E as meninas vão falar um pouco também da experiência do As meninas vão participar. A Lorena, a irmã todas as atividades. Tua irmã, como é o nome dela? Vanessa. A Vanessa que está aqui também acompanhando o programa. Porque a ideia justamente também é um trabalho de parceria com estudantes de História, através da 3ª Jornada para o Não Esquecer Jamais. É bom mencionar também isso, né? Que é um grupo também de estudantes que estão promovendo essas ações. E também com o Comitê Cearense pela Memória, Verdade e Justiça, né? Que é uma organização da sociedade civil que também está articulando uma série de debates sobre isso. Então, são atividades também conjuntas, né, que eles vão participar. Aliás, tem uma mesa lá no Itaperi, né, na UES, as experiências da ditadura militar na Argentina e no Brasil, que a Lorena, não é, a Vanessa, devem participar, não é? Isso. E aí, na quarta-feira, 3 de abril, vai ter um debate também sobre a Comissão Nacional da Verdade, com a presença de ex-presos políticos do Ceará, né, que vão conversar também sobre como está a Comissão da Verdade. Que está lá na UES também. Exatamente, lá no Caminho do Passo Lento. Às 7 horas, um cine-debate na UES também. Né? O que é esse cine-debate? Qual é o filme? Eles vão escolher ainda um filme que fala sobre um desaparecido político cearense aqui, né? Um local que estão escolhendo ainda, não fecharam a programação sobre o filme. Mas a ideia é falar um pouco sobre essa realidade do desaparecido cearense com os desaparecidos argentinos, né? Fazer essa discussão. Né? Tem um filme do Silvio Tendler, que é um grande cineasta brasileiro. Ele lançou recente, ele tem 2 filmes dele que é interessante. Aliás, são 3, né? Um é sobre a trajetória do Jânio Quadros, o outro sobre o Jango. Esse do Jango é fantástico, porque ele pega toda a articulação política, inclusive internacional, o golpe militar, a derrubada do João Goulart e a ditadura, vai até depois do AI-5. Então ele pega, inclusive, os anos de chumbo, né? A repressão popular, violenta, a censura à imprensa, o exílio dos grandes artistas brasileiros que tinham músicas censuradas, etc. Ele fez, inclusive, também sobre Marighella. Vai sair agora sobre os militares, a participação dos militares que foram contra a ditadura militar. Né? Exatamente. Ele vai fazer um documentário e fez sobre um também sobre o Tancredo, em que passa sobre aquele período que o Tancredo foi primeiro-ministro, daquele período, etc, etc. Mas o do Jango, que é do Silvio Tendler, ele é uma ótima peça histórica para levar informação a essa meninada que não conhece essa história. Porque são fatos reais, não é conto da carrochinha. E muita gente não conhece. E isso precisa, eu concordo plenamente com você, isso precisa ser colocado. Porque até uma pergunta que eu queria fazer a você. Até que ponto estamos livres? Né? Até que ponto as democracias daqui da América do Sul elas são suficientemente fortes para nós não corrermos mais nenhum risco disso, né? Eu queria até ouvir você. Nós tivemos exemplos aí dos chamados golpes que teve, como por exemplo, Paraguai, né? Então em Honduras também, né? Ocorreram golpes ali que foram recentes, né? Também nesse período agora. Temos ocasiões, por exemplo, um parlamentar que está ocupando um cargo de Comissão de Direitos Humanos, que é o Marcos Feliciano, que está lá no Congresso. Ele disse que não sai, né? E fez declarações explicitamente racistas, né, e homofóbicas também, né? Colocou lá que os negros são uma maldição, né? Então, também tem parlamentares que defendem a ditadura militar no parlamento, né? Por exemplo, o Jair Bolsonaro, né? Enfim, vemos aí também setores militares que comemoram. E essas práticas não são presentes ainda na sociedade brasileira, por exemplo, quando se criminaliza movimentos sociais, né? Quando se assassina pessoas que estão lutando por suas lutas, fazendo reivindicações políticas, né? Tem um livro de uma jornalista chamada Natália Viana, que se chama Plantados no Chão, que ela faz um levantamento de quantas pessoas foram assassinadas já pós-ditadura militar
por reivindicar os seus direitos, né, por fazer luta política, né. E o número chega a mais de 200 assassinados, né, por ter morte no campo. Aqui a gente teve aqui no Ceará, por exemplo, caso também em Juazeiro, né, temos a Dorothy Steng, Chico Mendes, né, porque praticamente a da Dorothy parece que foram até presos, tem gente presa, mas aqui no Ceará, vez por outra, matam um líder camponês. Isso, fica impune. Não se chega ao mandante, a coisa nenhuma. E essa articulação que a gente tenta fazer, né, você ao olhar para o passado e ver que a impunidade permanece, se reflete nas práticas do presente e do futuro, né? Então, o sentido de procurar a justiça dessa coisa que passou é para que não se repita mais, né? Para que não se aconteça jamais esse tipo de articulação, né? E aqui no Ceará, assim como todo o Brasil, também temos isso. O Eldorado Carajás, que foi um assassinato de militantes do MST, que até hoje também continua um crime impune. Então, todas essas são as questões que a gente tenta articular. E como a Lorena falou, com essa relação, com também trazer um pouco, sair um pouco do espaço somente do luto, da perca, para trazer também um pouco de alegria e de criatividade, né? Isso também é um pouco da ideia também do grupo que trabalha com arte. Não é que você vai deixar de ver a coisa com uma questão real, mas também no sentido de criar possibilidades para se exercer essa cidadania, né? Através da arte, através de vários outros tipos de ferramentas, né? Isso também é um pouco da ideia desses grupos que trazem ações criativas, né? E é o que se chama de arte ativista, por exemplo, né? A ideia de você estar na rua e trazer outro tipo de manifestação, né? Não só levar lá uma faixa e colocar apitos, mas também trazer outras manifestações criativas que possam dar ideias de maneira também pacífica e criativa de como trazer de volta essa memória, né? Para que não se aconteça nunca mais, né? Agora, Lorena, vocês do grupo Arte Calherreiro, vocês se articulam com um grupo aqui, o Aparecido. Vocês também se articulam no Chile com algum grupo, quer dizer, no Uruguai, que foram países também que sofreram. ¿Existe ese tipo de manifestación lá en esos países? Sí, nosotras generalmente estuvimos en otros momentos acá en Brasil trabajando con gente de Río, de Tortura Nunca Más, denunciando DOPS como ex centro clandestino de detención. En el año 2000 fue esto, y estuvimos generando todo una intervención en la calle con Tortura Nunca Más y otros grupos universitarios relacionados con el centro clandestino, el ex centro clandestino DOPS. Eso fue un trabajo muy interesante. Luego nuestra articulación por ahí tuvo mucho más que ver también con otras provincias dentro de nuestro país, en donde sí participamos con otras agrupaciones. Na Argentina, como é que é a situação interna hoje da Argentina? Quer dizer, hoje é uma democracia consolidada, porque tem problemas econômicos, etc. Ou na sua avaliação, corre-se risco, quer dizer, no futuro de novos golpes, porque a América do Sul viveu, né? É muito cíclico essa história. Se for pegar a história brasileira, é cheio de... Claro, desde nuestro lugar como argentinos, o sea, el trabajo que se viene realizando por la consolidación de la memoria, la verdad y la justicia hace que esto sea irreversible. O governo, o sea, ¿vocês acham que... El gobierno ya, a partir del 2003, con la nulidad de las leyes de impunidad y con el pedido de perdón desde el Estado, ¿no? El pedido de disculpas desde el mismo Estado con Néstor Kirchner, es que se revierte esto y de alguna manera... O governo de Néstor Kirchner fue fundamental. Sí, porque él tomó como propias las banderas de los organismos de derechos humanos e hizo que esta justicia sea posible. Y a partir de eso nosotros vemos que hay un viaje de ida en eso. O sea, ya está consolidada la justicia y está consolidada la democracia desde ese lugar. Socialmente también hay una condena a la dictadura militar y son muy pocos y muy reducidos los grupos que piensan que tendrían que volver los militares, o no hay consenso político para esos grupos. Entonces consideramos que sí, que es una democracia ganada, consolidada y que va por más derechos. Ahora estamos peleando tenemos una designación universal por hijo, dinero por hijo para los más pobres, unas mejores jubilaciones, o sea, como que ciertos derechos que se venían luchando en los 70, ciertas banderas que se levantaban, hoy se consolidaron de alguna manera o se pueden ver
eso en práctica, ¿no? O governo da Cristina segue, quer dizer, vocês consideram um governo nesse campo aí avançado, progressista? Sí. Sí, consideramos que es un gobierno progresista que ayudó mucho no solo a conseguir la justicia para los crímenes de lesa humanidad, sino también para todo lo que tiene que ver con la educación, por ejemplo, que el 24 de marzo, que es el día del golpe, sea un día en la agenda del calendario escolar de la memoria, para todo eso genera educación, genera otro tipo de mirada hacia... Hay muchos programas en Argentina que trabajan con el tema de la memoria y realmente consideramos que eso genera jóvenes comprometidos. O sea, los jóvenes participan más en política y desde hace unos años y están más comprometidos con la realidad política y social, no solo del presente, sino del passado. E para isso eles têm que compreender o que aconteceu. Por isso que é importante esse tipo de evento que vocês estão realizando aqui, porque se a gente for fazer uma pesquisa hoje nos jovens brasileiros, pouca gente vai saber o que é que se passou no dia 1º de abril. Ninguém tem noção de que começou um processo político no Brasil, que censurou a imprensa, que perseguiu pessoas, que prendeu, que matou, que torturou. Né? Quer dizer, essa discussão é importante para que as novas gerações, como disse a Lorena, elas assumam esse compromisso político em lutar sempre pela democracia. Né? Quer dizer, a democracia tem que ser um bem em si para a sociedade. Conquistado. Né? A sociedade tem que abraçar a democracia sempre. E ser sempre vigilante, né, Lorena? Claro. Porque os inimigos da democracia estão sempre à espreita, né? E usam os mil subterfúgios, né? Né? Quer dizer, a gente precisa ficar muito atento. Esse debate de vocês é muito interessante. No dia 4, é quinta, né? Sim, quinta-feira vai ter um debate também na Unifor. O evento vai até o dia 6? Na verdade, o dia 6 é o dia que elas vão estar aqui, até o dia 6, né? Mas as atividades vão se centrar até o dia 4. Né? Porque elas vão conhecer um pouco do Ceará, conhecer as praias. Já conheceram já umas praias. Já conheceram as praias. Já comeram o caranguejo. A raia. A raia? Onde foi comer a raia? Barro Preto. Não, Barro Preto. Muito bem. Pô, e na quinta-feira na Unifor vai também um cineclube com esse filme, né? Isso, exatamente. E aí vai ter uma oficina de escracho. Vocês vão ensinar como se faz um escracho? Como é que é isso? No, vamos a trabajar sobre metodologías de intervención. O sea, cómo existen, nosotras armamos una batería de propuestas para que cada persona o grupo que quiera hacer una intervención en la ciudad pueda pensar maneras creativas de hacerlo y no siempre generar un panfleto, no sé cómo se dice panfleto, un volante, por ahí tener maneras más creativas de comunicar, ayuda a comunicarse con nuevas generaciones, a poder generar discursos sobre algo y que la gente se interese por eso que uno está comunicando. Como é que vocês usam lá na Argentina? Qual é a forma de comunicação assim que vocês popularizam? É o que? O panfleto? Sí, panfleto, lambi-lambi. Lambi-lambi? Como é? Você cola a imagem com cola na parede, né? Um papel, imprime na impressora normal e bota cola atrás. Aí chama lambi-lambi lá. Que é a pichação, né? Não, a pichação é com spray ou com tinta, né? Lambi-lambi é mesmo a colagem, né? Colagem, então aquela cola. Na arte urbana se entende como lambi-lambi também. Inclusive em Fortaleza se fala lambi-lambi também. Na arte contemporânea, na arte urbana, enfim, se fala lambi-lambi, né? E elas trabalham com imagens de desaparecidos políticos, por exemplo, né? Colocam imagens de desaparecidos políticos argentinos e coisas também que a gente inspirou nelas também para fazer, né? De colocou algumas cidades aqui, algumas partes da cidade, com a Secretaria de Cultura de Fortaleza, onde faz a saída da Polícia Federal, perto do Mausoléu Castelo Branco, perto do Centro Social Urbano Presidente Médici, colocamos imagens também dos desaparecidos políticos cearenses, né? Que também tem no caso, José Montenegro, Davi Capistrano, Bergson Gurjão, que no caso foi uma exceção, que foi encontrado o corpo dele, que a família pôde... Corpo não, ossada. Ossada, pôde enterrá-lo depois de 20 anos e 30 anos. E também mobilizou a gente também a fazer nosso trabalho enquanto aparelhos políticos, né? Que a gente esteve presente nesse enterro e foi um evento muito emocionante, muito forte para a gente que nem conhecia também o Bergson. Alexandre,
Como é que vocês pretendem fazer? A minha preocupação é muito os mais jovens. Como é que vocês pretendem chegar a essa população? Contar essa história? Porque eu não sei se as aulas de história estão fazendo né, o dever de casa. Porque o professor de história teria o dever de, por exemplo, eu professor de história, numa sala de aula hoje, dia 1º de abril, a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso no Brasil. Mas não sei se fazem, né? Eu não sei. Tem iniciativas de juventude, né? No caso, como falamos do Scratch, que já teve aqui no ano passado, foi articulado por uma organização chamada Levante Popular da Juventude, que é uma organização política também, que fez manifestações, que também está falando sobre ditadura militar, sobre educação, sobre várias outras pautas. Mas realmente falta a juventude se apropriar disso. Um dos nossos trabalhos que a gente fez na rua, a gente colou a imagem de um desaparecido político, encontramos um jornal da cidade que perguntou o que aquilo ali, a gente falou que era um desaparecido político. E ele não sabia o que era desaparecido político, né? Ele não era desaparecido político, era ditadura militar. Aí, mas o que faz ditadura militar? Né? Não sabia também o que tinha sido esse período. Então isso é um reflexo também um pouco dessa cultura do esquecimento, que foi a cultura do esquecimento perpetrada pela lei da anistia, né, pelo pensamento conservador, de que é uma página virada, que não se deve mais conversar sobre isso. Então é um trabalho, ao mesmo tempo, a gente tenta fazer esse trabalho de memória com as imagens, com rádio também, a gente tem uma rádio também que transmite de vez em quando informações, e a ideia é que a juventude se aproprie também nesse debate, né? E a gente acredita que tem chegado, assim, falta mais ainda, realmente, mas o Comitê pela Verdade, Memória e Justiça do Ceará, por exemplo, ele de vez em quando organiza algumas caravanas em escolas, né? Vai em escolas para os ex-presos políticos falar das experiências, né? Mas realmente, com essa Comissão da Verdade, a gente espera que o debate se aprofunde mais, né? Seja mais forte ainda. Essa é a intenção de a gente expor aqui a experiência argentina, né? Porque lá eles estão mais avançados nesse sentido, né? De justiça, por exemplo, né? E a própria presidente Dilma deu uma declaração que achava que a Comissão da Verdade teria que ser mais forte, né? Estava um pouco lá parada. Eu acho que a Comissão da Verdade, ninguém sabe o que ela faz, eu acho que não se divulga mal, não sei. Ela não gera notícia, não está no noticiário, eu não sei também se há boicote, não sei, enfim. Quando ela foi fundada, a Comissão da Verdade, boa parte dos movimentos sociais fizeram uma crítica pelo amplo período dela, que era de 46 até 85, né? Por poucas pessoas também, 6 pessoas estavam numa comissão tão grande, né? E hoje, por exemplo, deu poucos avanços. Só se avançou no caso do Vladimir Herzog, por exemplo, que mudou o atestado de óbito dele, e, em vez de ter sido suicídio, foi maltrato, foi tortura que mataram. O caso foi, né? Isso, o caso foi. O caso do Rubens Paiva, também um ex-parlamentar que foi desaparecido político, avançou, mas não encontraram, por exemplo, o resto mortal dele. E está muito tímido ainda. Os desaparecidos políticos estão aí, continuam, os números, inclusive, estão crescendo. Se fala, existem estudos que desapareceram indígenas, por exemplo, na área da Guerrilha do Araguaia, que vai até 2000, entendeu? Na época que o governo militar estava construindo a Transamazônica, que também houve essa questão de cerceamento e também se aumenta esses números. Mas a Comissão da Verdade está muito tímida ainda e cabe a nós, sociedade civil, pressionar a Comissão da Verdade, pressionar o Estado para que ele avance nesse sentido, né? Para que dê resultados, né? Para que crie mais relatórios e cabe a gente fazer isso, a juventude. Por isso que eu chamo aqui, quem está assistindo isso aí, a juventude que venha para esses espaços, se aproprie na sua faculdade, na sua escola, crie coletivos, organizações, para procurar um pouco mais a justiça, para se fazer justiça, se fazer verdade, né? Que é muito importante também não ficar só no âmbito do que já passou, da nostalgia, mas também de se apropriar e trazer isso para a própria vida também, né? Muito bem, eu queria te agradecer, Alexandre e Lorena, por terem vindo. Eu vou colocar de novo aí o site do aparecidospoliticos.com.br aí na tela, para você se informar. E o site das meninas aqui, que é grupodeartecalerreiro.blogspot.com.ar. Faz essa correção. AR, que é de Argentina. Evidentemente é o domínio lá na Argentina. Muito obrigado, sucesso. Lorena, o Papa sendo argentino, muda alguma coisa para lá, para a Argentina? O Papa Francisco, que é um sucesso midiático aí. Obviamente es un suceso mediático para toda la región y muy profundamente para Argentina. O sea, el Papa, nosotros esperamos que Bergoglio abra los archivos de la complicidad de la Iglesia, sobre todo durante la dictadura. Esperamos que eso, como ahora tiene el poder de hacerlo, ¿no?, lo efectivice de alguna manera. Y también tenemos como grupo, como parte de la sociedad laica, como militantes de derechos relacionados con reclamos del feminismo, como el aborto legal, bueno, y muchos otros derechos también. Creemos que sería
necesario que se separe un poco la Iglesia del Estado, ¿no? Que no esté tan junto y que se puedan avanzar sobre temas que quizás a la Iglesia les resultan incómodos, pero que a nosotros nos parecen fundamentales para um Estado de Direito pleno. Essa questão do aborto é mais complicada. Aí dá outro programa para a gente discutir a questão do aborto. Aqui no Brasil está dando uma polêmica aí, uma proposta de aborto na 12ª semana, porque já há um ser humano... É complicado isso. Não. É um outro programa. É um outro programa para nós fazermos aqui, e talvez até como representante da própria igreja, para a gente fazer um debate aqui. Mas muito obrigado por ter vindo, Lorena e Alexandre. Portanto, a semana começou hoje, a primeira, a partir de amanhã, não é? Lá no site vocês estão... Toda a programação está disponível no site, você pode ver. Aparecidospoliticos.com.br, você acessa e pega todos os detalhes. Obrigado a vocês por terem vindo, né? E sejam muito bem-vindos às nossas irmãs argentinas aqui em território cearense. O Questão de Ordem fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.